Então vamos lá, vamos ser bem-vindos a mais um Célio na Cozinha ou algo mais ou menos assim. Estamos hoje com uma temática da regulamentação da Lei da Nacionalidade, um tema que para muita gente veio a confundir, um tema que para muita gente veio a criar preocupação, e eu já vou explicar por quê. Basicamente, quando nós falamos das alterações que nós vamos ter aí na Lei da Nacionalidade, né, alterações que vão ser introduzidas pelo decreto da Assembleia da República número 48, se eu não me engano, nós falamos obviamente de alterações que para a grande maioria dos processos vai introduzir uma necessidade de cumprimento de novos requisitos. Requisitos que antes não eram previstos na lei, requisitos que antes não estavam incluídos entre os pontos necessários para um processo de nacionalidade, mas que agora, né, se faz como parte integrante desses processos. Isso, óbvio, né, vem a causar preocupação, por quê? Não é somente para quem vai fazer processos por tempo de residência que as coisas vão mudar, ok? Elas vão mudar também para os processos de neto, por exemplo. Netos que agora, além de comprovar aquela filiação que já é complexa encontrar, muitas vezes, né, documentos aqui nas conservatórias portuguesas, documentos mais antigos, além de ter comprovado e ter encontrado esses documentos, você vai ter que comprovar uma ligação mais profunda com Portugal, diferente do que acontecia anteriormente. Antes, ou seja, na lei que existia antes da publicação, essa lei que veio por muitos anos a permitir a feitura do processo tanto de neto quanto dos processos por tempo de residência, esses com 5 anos, quanto dos processos para ascendentes de cidadãos portugueses. Então, uma lei que ela já teve muitas modificações, muitas introduções, muitas novidades, né? E, óbvio, nessa lei que tinha antes, um neto, por exemplo, só precisaria comprovar a sua relação de parentesco, comprovar que tinha conhecimento da língua portuguesa, e o conhecimento da língua portuguesa seria o suficiente, podemos dizer, para comprovar ligação com Portugal. Agora o conhecimento da língua portuguesa não é mais considerado suficiente, o que é uma inovação dessa lei que foi aprovada, né, o que vem a trazer obrigações similares para os netos daquelas que ocorrem para quem vai fazer uma naturalização, por exemplo, por tempo de residência. O neto vai ter que comprovar que tem conhecimento, por exemplo, da estrutura política de Portugal, que tem conhecimento da cultura portuguesa, e não estou a criticar isso, certo? Isso pode ser estabelecido na lei. O ponto principal aqui da nossa conversa é o quê? Vai depender de regulamentação. Por quê? Porque no momento não existe, né, a indicação de entidades que vão estar credenciadas para realizar essa prova, ou de se é o governo quem vai realizar essa prova, ou de o que vai ser a base programática de conteúdo a ser requerido nesta prova, quais vão ser os pontos que vão ser abordados, né? Quais vão ser os pontos históricos, geográficos, vai ser coisa mais recente, vai ser coisa mais antiga, vai ser a fundação de Portugal, vamos falar da época afonsina, vamos falar só da época anterior aos descobrimentos ou posterior aos descobrimentos, vamos incluir a República, vamos incluir a queda da monarquia, vamos incluir os símbolos nacionais atuais apenas ou os antigos, vamos incluir o quê? Né? Então tudo isso tem que ser organizado. Imagino que o governo, quando fez a alteração na lei, já tinha imaginado que seria necessário fazer essa regulamentação. E óbvio, né, aqui nós estamos a falar propriamente de casos
de netos, mas também se incluem nessas situações quem for fazer por casamento, quem for fazer por união de fato, quem for fazer por tempo de residência, quem for fazer como bisneto, certo? Então, é um grupo grande de processos e de pessoas que estão relacionadas em processos de nacionalidade que vão ter a obrigação, essencialmente, de cumprir essa prova de conhecimento, né? Inclusive de adesão dos fundamentos democráticos da República Portuguesa e etc. e tal. Então, assim, são uma série de grupos, né, que vão estar relacionados a esse tipo de procedimento. E nessa situação, como é evidente, né, como se evidencia aqui, imagino eu que os parlamentares, quando organizaram essa alteração, ou, né, quando pensaram, né, imaginaram em fazer essa alteração na lei, tiveram a percepção de que seria necessário fazer essa regulamentação, porque, né, essa alteração que é tão grande para uma série de casos, né, uma série de grupos, se não for feita, pode inclusive atrapalhar no segmento de processos, né? As pessoas que já entraram, obviamente entraram pela lei antiga, não tiveram que cumprir isso, não tem obrigação nenhuma relacionada a nenhum desses procedimentos, a nenhuma dessas alterações, né, ou provas de conhecimento, de conteúdos e etc e tal, mas as que vierem posteriormente terão essa obrigação. E como vão necessitar provar esses conhecimentos, quanto mais tempo demorar para existir uma regulamentação, mais, vamos botar assim, presos, talvez seria essa a palavra, ou impedidos, ou, né, ou em obstáculo, né, ficam esses processos de nacionalidade. Então, o que acontece? Vamos imaginar que José, neto de um cidadão português, teve bastante dificuldade em organizar os seus documentos até o presente momento, não conseguiu encontrar dados do seu antepassado português. Como não encontrou dados do seu antepassado português, não conseguiu fazer a tempo o processo de nacionalidade. Agora conseguiu ter acesso à certidão de nascimento do seu antepassado português. Com a certidão de nascimento do seu antepassado português, agora vai dar entrada no processo de nacionalidade, mas a conservatória fala assim, não podemos fazer o processamento do seu pedido, porque a lei não foi ainda regulamentada. É um exemplo, ok? Então, aonde que nós chegamos com isso? Chegamos a um ponto, certo? Aonde, infelizmente, talvez muitos processos que virão, né, ficarão à espera para poder ser realizados, né, e decididos de uma regulamentação. E quando houver a regulamentação, muito provavelmente dependerão ainda de fazer a junção das provas, dos testes, dos comprovativos necessários, declarações e outros procedimentos relacionados à nacionalidade portuguesa. E, de novo, acredito eu que os parlamentares, quando fizeram essa alteração legal, certo? Fizeram já propositadamente para necessitar dessas regulamentações, cientes de que, havendo demora na regulamentação, certo? Os pedidos ficariam parados, certo? Não os que entraram anteriormente, mas os que vierem posteriormente. E tanto que daí vem, no meio dessa última semana, o presidente Antônio José Seguro a fazer a sua nota de promulgação, isso no domingo passado, quando fez a promulgação da Lei da Nacionalidade, ela ainda não foi publicada, ok? Mas nessa nota de promulgação falou que gostaria que fosse regulamentado dentro dos 90 dias. Agora veja,
Na alteração anterior da lei da nacionalidade, aquela que fez inclusive a introdução, né, fez a introdução do tempo da manifestação de interesse para contar como parte do tempo de residência para a nacionalidade portuguesa, certo? Essa alteração que foi publicada em 2024, ela tinha uma previsão expressa, certo? Feita pelo próprio parlamento, de que haveria essa regulamentação em até 90 dias. Não houve, não ocorreu, nunca foi regulamentado. E aí nós voltamos ao ponto atual, que é o quê? Se naquela alteração não houve regulamentação em 90 dias, será que nessa alteração terão os parlamentares, né, a decência de fazer essa regulamentação em 90 dias, como é esperado para um caso como esse? Será que o pedido do presidente será efetivamente atendido? Ou será que o pedido do presidente será engavetado? Com o passar do tempo, porque afinal são 90 dias, mas agora veja, chegou as férias do parlamento, né, o recesso parlamentar. São 90 dias, mas agora nós temos que discutir o orçamento do Estado, que é mais importante, porque afinal o Estado precisa saber com que orçamento vai trabalhar no ano 2027. São 90 dias, mas agora veio o recesso de final do ano. Agora veio outra coisa. Então, percebe que uma coisa vai levando a outra e os 90 dias podem não ser respeitados. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, longe disso, certo? Não tenho poderes preditivos, né? Mas estou dizendo que o pedido do presidente, certo? Embora tenha sido realizado, e gostaria muito que fosse aceito, não é garantia nenhuma de que vai existir essa regulamentação em 90 dias. E caso não exista, aí voltamos agora ao início da nossa conversa. Os netos de cidadãos portugueses, certo? Que são cidadãos portugueses pelo ius sanguinis, né? Pela via sanguínea, que muitas vezes eu vejo um comentário ou outro na internet de um cidadão ou outro, né, que é mais contrário à imigração e aos estrangeiros, quando fala de nacionalidade, nós falamos de nacionalidade, por exemplo, dos nascidos em Portugal, falam assim, não, sou contra a nacionalidade para pessoas nascidas em Portugal. Por quê? Porque não deveria ser pelo local de nascimento. O português só é pelo sangue, certo? Então aqui o neto de português tem sangue português, certo? O neto de português não vai bastar ter sangue português, certo? Ele vai ter que cumprir os mesmos requisitos que um bisneto. A única diferença é que ele vai ter uma nacionalidade originária. O bisneto vai ter uma naturalização nessa lei nova, mas os dois vão ter que comprovar os mesmos requisitos, com pequena diferença, sendo que o neto não vai precisar ter nenhuma comprovação temporal, o bisneto tem uma comprovação temporal reduzida, tá, né, isento de comprovar os mesmos prazos dos outros cidadãos que se naturalizam, certo? Mas efetivamente as outras demais comprovações de adesão ao Estado Democrático de Direito, de conhecimento da língua portuguesa, de conhecimento de fatos históricos, organização política do Estado português, né, que até é um ponto complexo, porque há pessoas que nasceram em Portugal, que são portuguesas, que quando nasceram, o Estado português tinha uma organização política diferente, porque também tinha uma constituição diferente, porque nasceram antes da redemocratização, nasceram na época da ditadura de Salazar. E a própria constituição do Estado português era diferente, e a própria geografia do Estado português também era diferente nessa época, porque o Estado português incluía várias ex-colônias que ficaram independentes em 1975, 76, naquela, né, data, época posterior às guerras coloniais. Então, assim, percebe que nós chegamos aqui a um ponto, né, infelizmente, de que o Estado também é uma coisa que modifica-se, né? Há quem vai dizer assim, a bandeira de Portugal
verde e vermelha. Mas a bandeira de Portugal já foi branca e azul. E o governo de Portugal também já foi monárquico, mas também já foi uma ditadura. Agora é uma república. Então são pontos assim que vão ter que ser definidos, né? E isso eu trago tudo como fatos históricos para demonstrar que o próprio Estado muda, né? O próprio Estado ele se altera no tempo, né? Na história, e ele evolui, né? Podemos dizer assim também. Evoluções para melhor ou para pior são evoluções, certo? Mas ele evolui, ele se modifica, né? O Estado ele encontra, né? Ele encontra alteração no decurso do tempo. Então, assim, o que vai ser considerado, né? Vamos considerar a história total, parcial, se for parcial, de que época? O que é mais importante incluirmos aqui? Será que vamos incluir Saramago ou só Camões? Não, porque Saramago agora também foi tirado do ensino médio, né? Do ensino secundário, do currículo. Então, assim, há pessoas que são contra, né? O material escrito por Saramago, né? Vamos botar assim, né? Os livros, a história, né? Porque era um escritor de esquerda, né? Ou o fulano, ou ciclano também, de direita, de esquerda, não importa. A questão é o que vai compor esses testes, né? Tudo, parte. Vamos ignorar certos espectros políticos? Será que vai ser perguntada a verdade ou vai ser perguntado aquilo que se gostaria que falasse? Percebe? Há muita gente que não sabe e atravessa ela todo dia. Mas a ponte 25 de abril não tinha esse nome. E é esse que é o ponto. A mudança na lei da nacionalidade, né, ela ocorreu, certo? E ela pode ocorrer. Não é o fato de eu não concordar com a mudança que significa que ela não pode ocorrer. Mas o que me aparenta, o que me passa a sensação é de que agora nós vamos ter realmente um prazo muito longo para existir essa regulamentação. Muitos colegas, às vezes quando nós conversamos, elaboram o mesmo ponto, a mesma observação, a mesma... Quando uma pessoa está incrédula de que algo vai acontecer, né? Qual é a palavra? Incredibilidade? Talvez. Bem, sei que de estudo, né? A gente... Tô achando que tá bom, certo? Já desliguei o fogo, mas eu vou tirar um pouquinho ela do calor. Trazer vocês um pouquinho comigo. Ah, Célio, o que você tá fazendo? Você vive cozinhando, você nunca explica pra ninguém o que você tá fazendo. Brigadeiro, ok? De quê? De cappuccino, ok? Ah, não podia fazer um brigadeiro normal? Tentei, mas eu tomo muito pouco Todd, certo? Ótima poeta, Luísa Todd. Como eu tomo muito pouco Todd, certo? O Todd que tinha tava mofado, meu amigo. De tanto tempo que eu comprei. Eu acho que eu comprei quase que na pandemia esse Todd. Se não fosse minha esposa jogar fora, eu acho que eu tinha botado o Todd mofado aqui dentro. Por quê? Eu nem percebi. Então, como faltou o Todd, eu não tô afim de sair de casa. Eu resolvi fazer, certo? Com cappuccino. Vamos ver se a gente chega num bom resultado. Não, calma aí. Vamos lá. Certo, mas errado. Tá tudo errado aqui, então... Ah, Célio, você parou o vídeo que você tava conversando com a gente para mostrar o brigadeiro. Parei, certo? O vídeo já tá chegando no final mesmo. O que eu queria falar, eu tava pensando sobre o tema, cheguei. E eu ainda tô pensando bastante sobre isso. Lógico, quero a sua opinião. Quero
que você que é neto me diga se acha justo isso ocorrer com quem é neto. O neto ter que passar por essa situação, né, de apresentar esses comprovativos. Se você acha justo, né, que essa regulamentação ocorra em 90 dias, ou, né, se para você não faz diferença, quero saber a sua opinião, certo? Quanto isso, eu vou estar comendo um brigadeiro, tomando mais um cafezinho, certo? Que amanhã tudo começa de novo. Você já sabe. Se quer saber se essa lei foi publicada ou não, vê lá no @SélioSauer, tá bom? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só, e tchau.